A gente combinou hoje de fazer trocar uma ideia de como seria o atendimento de um paciente com dor torácica no PS. E a gente vai falar um pouco da abordagem inicial dessa queixa dor torácica. A ideia, como eu sempre falo, a gente na faculdade aprende muitas vezes infarto, a gente aprende doenças, né? Infarto, TEP, esofagite, etc, etc, etc. E às vezes fica faltando a parte da gente aprender a manejar queixas. Porque quando a gente se forma, a gente lida muito mais com queixas do que com doenças. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre esta queixa chamada dor torácica, que é uma das mais fascinantes e das mais perigosas que a gente encontra na vida de PS. Então, a ideia é fazer uma interface clínico-radiológica, como a gente já fez a introdução. Então, vamos para um casinho. Você está lá no seu plantão de porta e chega a seguinte situação. Uma paciente de 77 anos, sexo feminino, de antecedente ela te conta que é hipertensa já há bastante tempo e chega com dor torácica. É uma dor torácica em aperto, não parece ter relação com esforço físico, não piora quando ela caminha, quando ela veio do carro até a sua emergência. Não tem nenhum sintoma associado de vômitos, enfim, mais nada, de espineia não tem. Começou faz 1 hora, já de forte intensidade. No seu exame físico aqui, um caso ilustrativo para a gente ser diretão, estava hipertensa, PA 180 por 105 nos 2 membros superiores, taquicárdica, né, com dor, frequência 115, saturando bem, sem mais nada. Ritmo regular, sem sopros, ausculta beleza, tá bom? Joia. Então a gente tem aqui uma paciente que chega com dor torácica. Qual é o problema que a gente enfrenta quando a gente está lidando com um paciente que se queixa disso? É o seguinte, a gente tem um monte de coisa, a gente tem uma miríade de causas, de possibilidades, que vão desde uma crise de ansiedade ou desde uma doença do refluxo gastroesofágico, que são condições sem uma grande morbimortalidade, até infarto, dissecção, pneumotórax hipertensivo, até coisas que matam e que matam rápido. Então, o problema é esse. Qual que é a solução? A solução que a gente encontra é o seguinte: a gente excluir coisas graves. Existem várias abordagens possíveis. O que eu vou sugerir para vocês hoje é começar pelo mais grave, excluir as possíveis catástrofes que a gente pode encontrar num paciente com dor torácica. Existem várias, coisas graves que podem ter com esse paciente, só que eu gosto de pensar em 3, que são as 3 principais, tanto do ponto de vista de frequência como de gravidade. Quais são elas? Síndrome coronariana aguda, tromboembolismo pulmonar, o TEP, e dissecção aguda de aorta, certo? Bom, até pulei aqui. Qual que é o passo número 0 para a gente abordar um paciente com dor torácica no PS? É esse que eu já dei o spoiler logo após. É o eletrocardiograma. Por quê? O eletro, ele vai identificar uma doença que tem que ser tratada com velocidade. Que vocês sabem é o infarto, mas não qualquer infarto. O infarto com supra de ST. Por quê? Uma vez que a gente diagnostica o infarto com supra, tempo é músculo, uma frase, é um jargão clássico, no sentido de que quanto mais rápido a gente tratar esse paciente, melhor vai ser o desfecho dele. Então, o primeiro passo para a gente excluir catástrofes é um eletro rápido, feito e interpretado em até 10 minutos. O que a gente vai procurar nesse eletro? Simples, supra ou não supra. O resto vem depois. Se tem supra, acabou você... E calma, Não é qualquer supra, é um supra que faça sentido anatômico, porque, por exemplo, esse paciente pode ter um supra difuso, que é uma pericardite, pode ter um supra já antigo, mas aqui a gente está falando um quadro de dor torácica típica, com um paciente que tem um supra que faça sentido anatômico, pega a parede inferior, D2, D3, AVF, D1 e AVL, parede lateral, anterior, V1, V2, V3, enfim,
Tem um supra que faz sentido anatômico no contexto clínico apropriado, até que se prove o contrário, vai ser infarto com supra. Pode ser outra coisa? Pode ser um infarto com supra inferior, que na verdade era uma dissecção do ósseo da coronária? Pode. Mas, como é grave, como a gente tem que ser rápido, até que se prove o contrário, vai ser um infarto com supra, tá bom? Então, passo 0, eletrinho. E tá aí esse eletro. Vamos ver junto? Como eu falei, a ideia inicial é a gente bater o olho e ver supra ou não supra. Vamos ver lá por paredes. D2, V3, AVF, não tem supra. V1, V2, V3, V4, V5, V6, não tem supra. D1, AVL, não tem supra. Então, respondendo nossa pergunta, não estamos lidando, pelo menos em um primeiro momento, com infarto com supra. Lógico, uma dor muito típica, a gente pode tentar fazer V3R, V4R, V7, V9 para ver se teve algo que passou, mas é improvável. Batendo o olho aqui a gente já vê que não parece se tratar de um infarto com supra. Legal. Aí, eu vou fazer aqui um parênteses que na avaliação do paciente com dor torácica, a gente frequentemente vai lançar mão do raio-x. Por quê? Ele é um exame barato, acessível e que pode dar pistas tanto para catástrofes como para doenças mais corriqueiras. E ele faz parte da avaliação de dor torácica no PS. Então, agora a gente está indo para a parte da interface radiológica, da parte radiológica da interface clínico-radiológica. Rodrigo vai falar um pouco mais do que como a gente pode usar essa ferramenta na abordagem da dor torácica. Dificuldades que eu tinha na época da faculdade, né? E eu ponho essa culpa na minha maturidade, né? Eu acho que faltou maturidade quando eu estava na faculdade para conseguir fazer o que eu chamo de conectar os pontos, juntar os pontos. Eu aprendi por doenças. Ainda tinha um currículo muito verticalizado. Hoje há uma horizontalização do currículo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Doutor Lucas, coloquei o senhor desliguei seu microfone. Daqui a pouco eu te ligo de novo, para não microfonar aqui. Então, eu sofria muito com essa incapacidade que eu tinha de conectar os pontos, porque dor torácica na prova de cardio era infarto. Aí no outro período você tinha pneumo, aí você ia pensar em embolia, você ia pensar em tumor de pulmão. Então, se fosse na gastro, você pensava em refluxo, em gastrite. Só que na vida é completamente diferente, né? Na vida chega para você, o paciente não chega com uma plaquinha lá, né? Ó, eu sou do grupo da cardio, né? As coisas, elas se sobrepõem, né? E eu tinha muita dificuldade em conectar, em entender isso tudo. Então, essa estratégia que ele colocou de excluir catástrofe, né? Uma vez que você tem segurança, que as coisas grosseiras, que as coisas que podem colocar a vida do paciente e você em risco, você domina, isso te traz tranquilidade para você manejar o resto com calma. Você tirou o crítico do caminho, então você foca agora no resto. Então, dominar a parte mais complicada te dá segurança para fazer tudo. Eu não vou nem entrar aqui na história do princípio de Pareto. Ele falou ali em 3 patologias que vão te dar paz para interpretar a dor torácica no plantão. Você quer um negócio melhor do que esse? Aprender 3 coisas que vão resolver 80% dos problemas que vão matar os pacientes com dor torácica na emergência? Isso é espetacular, né? Então vamos lá. Uma delas. Aqui eu trouxe um spoiler do normal, né? E aí, radiografia de tórax, depois de 20 meses, quase 20 meses de radiopostos, a gente fala muito disso aqui e não tem como você entender isso aqui sem você dominar isso aqui. Esqueça. Se você ficar preocupado em começar por aqui e não olhar isso aqui, desde a faculdade até a residência, você vai ter dificuldades para entender. Principalmente porque, se você parar para pensar, o paciente pode ter câncer de pulmão e pode infartar. O paciente pode ter câncer de pulmão e dissecar. O paciente pode ter câncer de pulmão e ter TEP. Então, você precisa parar de decorar um raio-x como uma doença. Então, você precisa entender o todo, saber o que é normal e identificar as coisas. Então, essa aqui é uma cola. Porque, às vezes, a gente fica falando em cima do alterado
e você não tem a base forte, sólida do que é o normal, você pode ficar confuso. Então, uma das coisas que o Dr. Lucas falou que a gente precisa excluir, que a gente precisa pensar, que a gente precisa tirar do caminho, principalmente se for de grande vaso, é a gente excluir embolia pulmonar. Rodrigo, para que você está falando de embolia pulmonar e me mostrando uma radiografia? Todo mundo sabe, principalmente quem vai fazer prova agora, né? Qual que é o grande exame para embolia? Angiotomo. Qual que é o exame mais sensível? Aí vai lá para o detalhe da questão, para o cara acertar, vai falar que é a cintilografia de perfusão e tal. Mas no mundo real, você não sai pedindo. Primeiro, o serviço de medicina nuclear, poucos os serviços têm lá à disposição a perfusão a hora que você quiser. Angiotomo, ela tem um custo, ela é menos disponível, então pode ser que a única coisa que você tenha lá na sua mão é uma radiografia de tórax. Você não pode olhar para isso aqui e achar que é isso aqui. Então, você precisa estar atento para isso aí. Então, quando a gente olha para um paciente, o que me faz pensar em TEP? Tá? E isso aí tem um monte de sinais para você discutir, memorizar isso depois. Mas o que você tem que pensar? Entende o seguinte, o que é TEP? TEP é um entupimento, seja de um vaso periférico, seja de um vaso central. Quando que ele é mais perigoso? Quanto mais central ele for. Quanto mais perto das artérias pulmonares principais ele for. Por quê? Porque ele está entupindo um vaso mais robusto. Se ele entope um vaso mais robusto, o leito distal que fica recebendo pouco sangue é maior. Então ele coloca uma área maior em risco. E quando o êmbolo impacta na artéria, o que acontece? Ele entope, ele pode ocluir, ele pode ser total ou subtotal, e quando ele oclui a artéria toda, o que acontece é que ele dilata, ele aumenta o calibre da artéria. Então a primeira coisa que você vai procurar no TEP é procurar as regiões hilares. O que você tem ali no hilo? No hilo, de forma rápida, você tem vasos brôncos, pode ter linfonodomegalias, mas basicamente você tem vasos e brônquios. Então, identificou os hilos com tamanho aumentado. Hilo com tamanho aumentado. Aí você vai para a segunda etapa. Uma vez que você tem uma obstrução, que você tem um entupimento, qual é a consequência depois? É muito fácil você pensar. Pensa numa mangueira, você entupiu a mangueira. O que acontece com o fluxo depois da obstrução? E isso serve para o pulmão, isso serve para a artéria mesentérica superior, isso serve para a carótida, para a coronária, para qualquer vaso. O que está depois vai receber menos sangue. E quando você recebe menos sangue, olha o que acontece com o calibre dos vasos dessa região e os dessa região aqui. Olha como há uma pobreza relativa, jogo dos 7 euros, direito contra esquerdo. Como aqui eu tenho menos vaso do que do lado de cá. Tá vendo como é diferente? Olha com carinho. Olha como aqui você vê o vaso chegando até na periferia e é igual. Olha o calibre, olha o calibre. Olha a quantidade e a quantidade. É simétrico. Olha como tá diferente. Aqui eu tenho menos do que aqui. E aqui tá mais fino do que aqui embaixo. Aqui tá mais calibroso que aqui. Então, lobo superior é para ter vaso fininho. Lobo inferior é para ter vaso maior. O que eu tô tendo aqui? Vaso grande, pobreza de vaso, vaso grande de novo. O que está acontecendo? Dilatação dos vasos para compensar uma área que não está recebendo sangue. Então já te dei aqui 2 sinais de TEP. O sinal de Fleischner e o sinal de Westermarck. Então olhou para uma radiografia, identificou isso aqui, você vai pensar em TEP. Olhou para uma radiografia normal, você vai reduzir a sua chance. Você não exclui a doença. Por que você não exclui a doença? Aí eu gosto de sensibilidade e especificidade por causa disso. A radiografia não é um método sensível para TEP. Então, se você aplica um método pouco sensível e ele dá normal, isso não te garante nada. Mas se você aplica um método pouco sensível e você encontra a patologia,
a chance de você estar certo é elevada. Bora seguir. Aqui é só para te mostrar o aspecto, né? Ó, tronco da artéria pulmonar, aorta, artéria pulmonar direita e um baita de um trombo ocluindo o quê? A artéria pulmonar direita, aumentando o calibre dela e proibindo o fluxo sanguíneo distal a isso. Olha como que você vê uns vasinhos aqui e do lado de cá você não vê nada, porque está ocluído.